Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Seja o nome do Senhor, por isso nós queremos render louvor e adoração ao seu santo e bendito nome. Queremos lhe dar glória, aleluia, porque Ele é digno de ser adorado e exaltado. Querido telespectador, escolha a melhor parte como Maria e escolha vir aos pés de Cristo, aleluia. Cristo quer abençoar a sua vida, quer salvar a sua alma. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar nesta manhã para que Deus abençoe cada um que está na sua presença e aqueles também que estão nos seus lares, aleluia, que nos acompanham neste serviço. Aleluia, bendito seja Deus, para que eles sejam abençoados e despertados e possam escolher vir aos pés de Jesus. Aleluia, Senhor nosso Deus, aleluia. É bom estarmos perante Ti, é bom glorificarmos o Teu nome, é bom dar-Te a glória, o louvor e a adoração. É bom, Senhor Deus, aleluia, e esperar somente em Ti, confiar em Ti. Sabemos que Tu és o nosso melhor amigo, Tu és o nosso Paizinho querido, aleluia, que estás sempre ao nosso alcance. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Glória ao Teu nome. Te agradecemos, Senhor, aleluia, as maravilhas do Teu reino. Glória ao Teu nome. Te agradecemos o amor com que Tu nos amas. Te agradecemos tudo o que tens feito em nossas vidas. Glória ao Teu nome. Te agradecemos tudo ao Senhor, aleluia, que Tu estás fazendo por nós. Glória ao Teu nome. Sabemos que coisas grandes tens Tu, Senhor, para fazer no meio do Teu povo, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso, aleluia, é um Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, que não é como os deuses dos homens. Bendito seja o Teu nome. Tu és o maior, aleluia, e estás em controle de todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Abençoa cada um que nos vê através destes canais de televisão, Senhor, contente com as suas vidas, com os seus corações, Senhor, abrindo-lhes a mente e trazendo-os a este lugar, ó Senhor, para receber a Tua mensagem, para serem alimentados, Senhor, espiritualmente, para terem vida, para viver, aleluia, contigo no lar da glória. Bendito seja o Teu nome. Abençoa o Teu servo, Senhor, e unge, Senhor, Teu Filho com o poder do alto. Abençoa os nossos corações e ajuda-nos a guardar a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Paizinho querido, nós Te pedimos e agradecemos tudo em nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.
mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Neste dia louvamos a Deus, que é excelso Criador, manifestou-se em carne na pessoa de Jesus, trouxe salvação à humanidade no seu próprio sacrifício, no seu precioso sangue nos redimiu e nos deu o seu Espírito por penhor. E graças a Deus que nos tem dado a comissão de podermos ministrar no nosso tempo de vida a mensagem do Evangelho para que as pessoas possam ser salvas por nosso Senhor Jesus Cristo. Toma atenção ao assunto que vamos meditar nesta noite. Nós vamos falar acerca do dia do Senhor. Diga com a sua boca, o dia do Senhor. Nas Escrituras, este termo é um termo que devemos dar muito valor, porque ele nos fala acerca de grandes problemas que vêm sobre a Terra num tempo próximo, creio que no tempo da grande tribulação. Assim, a mensagem bíblica vai ser ministrada das mais importantes no plano profético dos nossos dias. E ela é um grito de alarme para a Igreja de Cristo e uma trombeta de Deus para a última hora deste pobre mundo arruinado no pecado, a fim de que mais alguns se possam juntar ao corpo de Cristo, àqueles que já são povo do Senhor. O que é o dia do Senhor? Tome muita atenção neste assunto. Ouça a mensagem até ao fim, porque vale a pena receber este aviso santo de Deus. Esta expressão, Dia do Senhor, é algo que deveria alertar toda a humanidade e, de um modo particular, a Igreja de Cristo, porque essa expressão relaciona-se com os grandes acontecimentos bíblicos no fim da hora da graça de Deus e de enormes hecatombes profetizadas para todo o mundo e após o arrebatamento da Igreja para o céu. Eu creio assim. O que vou ministrar é a relação com o fim da hora da graça de Deus e após o arrebatamento da Igreja de Cristo. Portanto, não se deixe ficar para esse tempo, prepare-se, esteja preparado para subir ao céu um destes dias. Antes, porém, dos graves problemas mundiais desse tempo, terá que acontecer o prelúdio dos problemas. E esse prelúdio, Jesus falou dele em forma figurada e metafórica das dores de parto de uma mulher quando se aproxima o tempo de dar à luz a criança. Mateus 24, 1 a 8. Jesus comparou esse tempo do prelúdio dos graves problemas que vêm a caminho como as dores de parto de uma senhora que está para dar à luz uma criança. Mateus 24, 1 a 8. De maneira que este prelúdio nos fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes e fomes. E, naturalmente, eu não posso estar aqui a elaborar toda a história, mas vou-lhe dizer que no século passado, século XX, somente nesse século houveram 2 guerras mundiais, além de tantas outras e atualmente ainda existem no mundo. Então, se isto que o mundo tem atravessado e atravessa em nossos dias é o princípio das dores, como serão então as dores? E as dores vêm logo a seguir. Ouça com muita atenção esta mensagem e faça ouvi-lo ao seu próximo, a fim de que se prepare para evitar as reais dores que estão para chegar ao nosso planeta. O dia do Senhor é o dia da vingança de Deus, é o dia da sua ira sobre o mundo ímpio que despreza o seu Criador e a sua santa palavra e o seu santo Filho, Jesus Cristo, e o seu sacrifício vicário que ele executou no Calvário, o qual veio a este mundo expiar o pecado da humanidade, e desprezam o seu sacrifício e o seu sangue que ele verteu para redimir a humanidade. Nós precisamos de compreender isto. Quem despreza ao Senhor tem que realmente enfrentar a sua ira. Deus não se deixa escarnecer. Está escrito no Sagrado Livro: aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. A razão de pregarmos o Evangelho e chegar até ao seu lar é porque Deus o ama. E ama de tal maneira que deu o seu Filho no Calvário para morrer em seu lugar e em meu lugar, para que possamos ser salvos por ele, como diz em João 3:16 e 17. São passados cerca de 2000 anos e tudo nos indica que está chegando nesta geração o ajuste de contas do Criador com os desprezadores e destruidores
dos bens morais e espirituais narrados nas Santas Escrituras. Vivemos num tempo corrupto. Não admire, ou não se admire, se de lhe ter dito que vem aí a vingança de Deus, o dia do Senhor, vem aí. Deus se vinga, naturalmente. Nós encontramos neste livro sagrado que Deus tem duas faces, a face do amor, da justiça, mas a face da ira também. De maneira que não podemos brincar com as coisas de Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E em nosso tempo de vida temos a oportunidade de ouvir e ler as Sagradas Escrituras e estar preparado para evitar que o Senhor se ire sobre nós, porque há um Criador de todas as coisas a quem nós devemos obediência como Senhor. Não perca o sentido da mensagem com algum comentário desnecessário, porque bem sei que Deus é amor, mas a humanidade que não conhece as Escrituras tem essa tendência a comentar o que não sabe. Embora Deus seja amor e provou no Calvário, como já tenho dito em João 3,16 e também em Romanos 5,8, Deus é amor. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, recebamos esse amor, mas evitemos a sua ira. Também a sua ira se vinga nos seus opositores. João 3 e verso 36 diz que aquele que crê em Deus tem a vida eterna, aquele que não crê em Deus, a sua ira sobre ele permanece. Romanos 12 e verso 19 também, e 2 Tessalonicenses 1 e verso 8. Portanto, João 3 e verso 36 diz que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é que você quer sobre a sua vida? O amor de Deus ou a ira de Deus? Evite a ira de Deus. Tanto agora, quando nós podemos partir à eternidade, em qualquer dia, como após o arrebatamento da Igreja. Está chegando a hora das grandes dores de parto e este mundo que volta às costas a Deus e inventa religiões humanas adorando ídolos inanimados, despertando a ira do seu Criador. As Santas Escrituras são o único livro de Deus, escrito por homens que Deus escolheu e inspirou pelo seu Espírito Santo, mas o homem tem uma luta contínua contra este livro sagrado. E porquê? Embora tenham sido muitos escritores, só há um autor, que é Deus. Porque este livro sagrado expõe às almas a sua vida de pecado, do qual se não querem arrepender. E não podem com este livro, porque as leis de Deus o condenam. E tudo que condena a vida do homem, ele tende a rejeitar. São poucos aqueles que se salvam, disse Jesus. São poucos aqueles que querem entrar pelo caminho estreito. E o seu rebanho é pequeno. Tome nota nestas escrituras que eu acabei de proferir, porque esta é a verdade. São poucos aqueles que aceitam este livro sagrado. Este livro sagrado, são poucos aqueles que o querem, porque é um livro de correção, é um livro de santificação, é um livro de salvação para os pecadores da terra. O desprezo por Deus e pelo seu sacrifício em Cristo e pela sua eterna e gloriosa palavra tem um preço a ser pago. E esse preço é muito elevado. Primeiro, o sofrimento das pessoas que enfrentam o fruto da sua sementeira aqui na terra, e depois, no outro lado da vida, no eterno sofrimento, como a história do rico e do Lázaro. Leia isto nas Santas Escrituras em Lucas 16. E você vai ver se vale a pena ou não estar preparado, salvo e santificado para ir um dia desfrutar da glória do Pai na casa dele, com Jesus, que pagou o preço da nossa redenção no Calvário com o seu próprio sangue. Vale a pena. Mas à parte disto, a última geração, do tempo dos eventos, do dia do Senhor, terão que enfrentar o abandono do próprio Deus. A humanidade que o tem desprezado, e então irão ver como é o mundo sem Deus. Onde Satanás governará este pobre mundo por 7 anos com toda a sua fúria e sem a oposição da Igreja de Cristo. Bem sabemos que o mundo jaz no maligno.
Isso não está em questão, está escrito na Bíblia Sagrada. Mas quando Satanás tomar conta do mundo pelos últimos 7 anos, depois do fim da Era da Graça e do arrebatamento da Igreja ao céu, então o mundo vai provar o que é o mundo sem Deus. Após esta introdução, nós vamos ler as Santas Escrituras referentes ao nosso assunto que vai ser ministrado, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao verso 11, que diz estas palavras. Paulo escreve à igreja e diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitamos que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Diga, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Será que o ladrão avisa a você que vem à sua casa roubá-lo ou matá-lo? Não, não diz. Assim virá o dia do Senhor como o ladrão da noite. Não esperam. Ninguém espera o dia do Senhor, mas a igreja anda avisada destas coisas e deita-se em paz com Deus. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Este dia precede, ou o tempo da grande tribulação precede, um tempo em que os homens vão querer fazer a paz em todo o mundo. E quando disserem há paz e segurança, surgirá então repentina destruição. E como é que surgirá a repentina destruição? É como aquela que está com dores de parto para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. 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 É bom saber disto. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aqui está a diferença. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Graças a Deus que o Senhor iluminou as nossas vidas, os nossos entendimentos, e somos filhos da luz, porque Jesus é a luz do mundo. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. A Igreja, segundo esta palavra e outras semelhantes, não passará pela ira de Deus sobre a terra. Louvado seja Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu teria muito que falar sobre este assunto, mas vamos àquilo que Deus tem colocado no meu coração. O texto principal desta mensagem é o verso 2, que afirma: Porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Vós sabeis muito bem, há um povo que sabe. Quem é esse povo que sabe? É aquele a quem a palavra de Deus é dirigida, é escrita, aceita a palavra, faz um exame à sua consciência, pede perdão a Deus, recebe o sacrifício de Cristo no Calvário em seu favor, recebe o poder do seu sangue remidor, recebe o perdão de Deus, e essas pessoas passam da morte para a vida. Essas pessoas são salvas, são redimidas, são compradas com o sangue de Cristo. Esses são os que sabem muito bem. Esses são os filhos da luz. Esses são aqueles que meditam na palavra de Deus dia e noite, para que prudentemente se possam conduzir, então farão prosperar o seu caminho, como disse Deus a Josué. Louvado seja Deus. Então, este estudo bíblico consta de vários aspectos de meditação, ou seja, primeiro, a introdução e a exposição geral, além daquilo que já foi dito, de todo o texto. Segundo, 3 pensamentos sobre avisos divinos. Terceiro, o dia do Senhor e os seus efeitos. Em quarto lugar, a paz que o mundo deseja. E em quinto lugar, o destino da Igreja.
Assim, ao introduzir este estudo bíblico, vamos começar pela exposição geral do texto e expor alguns pontos da mensagem relativo ao dia do Senhor. Primeiro, a certeza absoluta do evento. A certeza absoluta do evento. Deus tem os seus tempos determinados. Em Eclesiastes 3, diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E em Gálatas 4, verso 4, diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher e tudo se cumpre no tempo determinado por Deus. Segundo, Deus também não revelou o tempo exato do evento que estamos falando. Como disse Jesus, nem os anjos sabem desse dia. Marcos 13, verso 32, e em Atos 1, verso 7 diz que não vos pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas o evento tem que acontecer. Ninguém sabe do tempo do evento, mas ele tem que acontecer. Mas o Senhor deixa-nos sinais para que nós possamos ser filhos da luz e saber muito bem que isto tem que acontecer. Terceiro, o dia do Senhor virá ao mundo sem ser esperado. Virá como um ladrão da noite, como temos anunciado. Como diz o nosso texto no verso 2, este evento vai apanhar o mundo de surpresa. Vai apanhar o mundo de surpresa. Sabe quem é esse mundo? É aqueles que não fazem caso de Cristo, nem do seu sacrifício, nem de Deus para nada. Mas a Igreja, esta sabe dos dias em que está vivendo. Quarto lugar, a segurança e paz dos pecadores nesse tempo. A segurança e paz dos pecadores nesse tempo? O nosso texto tem falado que o mundo nesse tempo dirá que finalmente há paz e segurança. Verso 3. Diz que há paz e segurança. Mas quando isso acontecer e ser proclamado, haverá então repentina destruição e de modo nenhum escaparão, conforme o texto. O tempo da paz humana e o tempo é o tempo da sua desgraça e sofrimento universal. E esse tempo de paz humana vai ser engendrado pelo Anticristo logo após o arrebatamento da Igreja de Cristo ao céu. Esse tempo para o mundo será como nos dias de Noé e de Lote. Mateus 24, 37 a 39 afirmam: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus, do Filho do Homem. Eu creio que o dia do Senhor começa exatamente com o arrebatamento da Igreja de Cristo. Como foi nos dias de Noé, nos dias de Lote, assim será. Eles não se apercebem, o mundo não se apercebe, e esta mensagem é para despertar a você que ainda não tem a salvação e que Deus ama e quer salvá-lo. Meu amado ouvinte, diga com a sua boca, e não se aperceberam. No tempo de Noé eles não se aperceberam. Mas a chuva veio e Deus fechou a porta por fora e ninguém entrou na arca. E tudo que tinha fogo na terra seca morreu. Assim será quando o Filho do Homem se manifestar. A arca da graça vai ser fechada e depois o mundo vai enfrentar a grande tribulação e o dia do Senhor. Até que entrou na arca o servo de Deus e veio o dilúvio e os consumiu. Assim será, assim será. O mundo nos nossos dias anda como nesse tempo de Noé. Desprezam a pregação, desprezam a Deus, desprezam a Igreja de Cristo, desprezam os servos do Senhor, mas o Senhor vai fazer da mesma forma, porque assim está escrito. Como Noé e sua família entraram na arca e depois veio a destruição, assim o Senhor vai tirar da terra a sua noiva e depois vem o dia da sua ira. O dia da sua ira é o dia do Senhor. O mesmo aconteceu nos dias de Lote. Depois que os anjos tiraram o servo do Senhor da podridão de Sodoma e Gomorra, depois Deus queimou-as com fogo. Assim será. Assim será. Em quinto lugar, a preparação dos justos. Neste texto sagrado, ele nos adverte que o povo de Deus não está em trevas. Não está em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão.
porque vós sois filhos da luz e não das trevas. Verso 4 e verso 5. Aqui está a grande diferença. Existem dois tipos de povos neste mundo em relação com isto. Os que são de Deus e aqueles que ainda não são. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se você quer ser um filho da luz, você tem que aceitar Jesus e seguir a Jesus. E então está preparado para evitar o dia do Senhor. O nosso texto afirma que os cristãos são filhos da luz. Diga com a sua boca: os cristãos são filhos da luz. Os cristãos são filhos da luz. Sabe quem é a luz? Jesus disse em João 8, verso 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também os seus seguidores são esses filhos da luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5 e verso 13. Por isso chegamos ao seu lar com a mensagem da luz do céu. Os servos de Deus estão preparados, como disse Paulo, qual virgem pura, para serem apresentados ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11 e verso 2. Mas será isso possível? Ser como uma virgem pura? Isso é possível. A analogia não quer dizer que é igual. Mas é como. Isto quer dizer que as pessoas são purificadas do seu pecado com a palavra de Deus, com o sangue de Cristo e com o Espírito Santo de Deus. E as pessoas são puras aos olhos de Deus. Bem sabemos que não há um justo nem um sequer, mas o Senhor chama santos à sua igreja. Sexto lugar, a chamada à vigilância do crente. Um dos grandes perigos dos crentes ao longo da sua jornada da fé é a atração demasiada das coisas palpáveis ou materiais que, embora sejam necessárias à vida de cada um de nós, não nos devemos enlaçar com as coisas da terra, mas sim com as coisas do céu. Muitos procuram o Evangelho da prosperidade nestes dias, porque há tantos ministros, chamados ministros do Senhor, a anunciar o Evangelho da prosperidade. E Jesus pode vir de um dia para o outro e as pobres das almas ainda andam à procura da prosperidade. Em vez de ouvirem a palavra de Deus, pois o Senhor nos dá o pão de cada dia, graças a Deus, e o pão farto. Mas o Senhor diz: não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra. Ajuntai-os no céu. Porque ali não entra traça nem ladrão. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios 4, versos 8 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas palpáveis, materiais, mas nas que se não veem. Porquê? Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É nessas coisas eternas que devemos atentar. O que é que nos espera no outro lado da vida? Espera-nos uma linda mansão, João 14, 1 a 3, ou espera-nos o sofrimento da história do rico e de Lázaro? Louvado seja Deus! Não atentemos nas coisas da terra, atentemos nas coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, a atração do mundo é outro perigo constante para a igreja. Pois nestes dias, quem não goza a vida e não anda na sua folia e seus prazeres é apelidado de muitos nomes. Sim, os crentes têm que carregar com uma cruz de diversas formas. Mas o aviso, lá está em 1 João 2, verso 15 ao verso 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele, não está nele, não está nele. Porquê? Porque ama o mundo. Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Jesus disse isso. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há muita tentação e há púlpitos que não passam de lacaios de Satanás, como diz o apóstolo São Paulo, à igreja de Coríntios. Há muitos que andam com peles de cordeiro e por dentro são lobos devoradores, disse Jesus. A vigilância da Igreja de Cristo é de suma importância. Jesus disse: e olhai por vós, não aconteça. E olhai por vós, não aconteça. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21 e verso 34. Olhe por si, se você é um cristão, e ajude os outros. Tome a sua cruz e carregue com ela.
A parte final do texto sagrado ensina-nos que o destino da Igreja é ser um povo diferente, é ser salva por Jesus Cristo, e sobre isto meditaremos no fim da mensagem, se Deus assim permitir. Segundo lugar, 3 pensamentos sobre avisos de Deus. Ousa dizer-se quem me avisa, meu amigo é. E não há maior amigo do que Deus. E revelou no Calvário que Deus amou os pecadores. É amigo dos pecadores. Jesus chamaram-lhe amigo dos pecadores. E é. Mas, graças a Deus Nosso Senhor, que ou devemos amar o amigo, ou devemos amar o mundo. Escolhamos este grande amigo. Portanto, quem me avisa, meu amigo é. E estes avisos chegam ao seu lar, da parte do amigo, que é Jesus Cristo Nosso Senhor. A mensagem deste dia revela-nos como um aviso muito importante de Deus à sua Igreja, e não só. E nós queremos deixar aqui 3 pensamentos. Primeiro, que quando somos avisados de algo, nós nos precavemos. É ou não é verdade? Claro que é. Ou nos guardamos ou protegemos porque fomos avisados de algum perigo, e então agradecemos à pessoa que nos avisou. Recordemos que Salomão enviou ao povo de Deus estas palavras: o avisado vê o mal e esconde-se. Provérbios 22, verso 3. O avisado vê o mal e esconde-se. Torne-se por avisado daquilo que vai acontecer e evite esse sofrimento. Segundo, que devemos ter sempre em conta que a Igreja de Cristo é um povo muito abençoado e muito especial, porque sabe destas coisas, dedica-se à meditação da palavra do Senhor e diz: vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, como diz o verso 2. Portanto, o povo do Senhor sabe muito bem e sabe para avisar os outros. E esta é a razão de chegar até si com este aviso. João 2, verso 20 afirma: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Será que já acontece isto com o meu amado telespectador? Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo? Terceiro, que este aviso de Deus cumpre-se na Igreja militante no tempo deste advento profético e adverte-nos a viver uma vida santa, como se lê entre o capítulo 5 do nosso texto, 1 Tessalonicenses 5, verso 15 ao verso 23, que diz: vede que ninguém dê ao outro em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Diga com a sua boca: não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Abstendo-vos. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Será isto possível? É possível. Todo o corpo, alma e espírito da pessoa que encontrou Cristo na sua vida é santificado. Sabe porquê? Porque o Espírito de Deus entrou na nossa casa espiritual e fez ali morada, e ficou lá. E o Espírito Santo não pode viver num coração pecador. Não pode. É contrário à Sagrada Escritura. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Se alguém destruir este templo que sois vós, que é do Espírito Santo, Deus o destruirá. Quando recebemos este ilustre Senhor em nossas vidas, em nosso coração, nós deixamos tudo, até evitamos a aparência do mal, evitamos as palavras torpes, roubar não há mais, falar mal não há mais, bater não há mais, etc. Porquê? Porque temos encontrado a pérola de grande valor e agora andamos caminhando para o lado da glória, onde Cristo foi preparar para nós uma mansão.
onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Louvado seja o nome do Senhor. Os ministros do Evangelho têm também esta grande responsabilidade de irem por todo o mundo e anunciando estas coisas a toda a criatura. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo. Em Mateus 28, 19 e 20 diz: ide e ensinai todas as nações. Não é apenas algumas lá no Médio Oriente. Ide por todo o mundo e ensinai todas as nações. Desta forma, Deus chama ao arrependimento a humanidade, e dessa humanidade que se arrepende, Deus tem formado a sua igreja. Todos aqueles que hoje pertencem a Cristo, antigamente pertenciam ao diabo. Graças a Deus que o Senhor nos tirou de lá, quando ouvimos a mensagem da cruz, aonde Cristo carregou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ali foram crucificados os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Graças a Deus pela sua misericórdia. Terceiro lugar, o dia do Senhor. O conteúdo bíblico acerca do dia do Senhor é de caráter destruidor, de grandes e graves juízos divinos, e grande sofrimento, pasmo, assombro, e faltam os termos para descrever na sua totalidade o sofrimento da humanidade que vai enfrentar. As revelações bíblicas sobre este assunto são muito extensas, e eu creio que estes acontecimentos se prolongam por um período de 7 anos, e também creio que terão o seu começo logo após o arrebatamento da Igreja para o céu. Portanto, esteja preparado, ou se o Senhor lhe chamar hoje à sua presença, ou se o Senhor vier daqui a alguns dias, ou anos, ou meses, no arrebatamento. Esteja preparado. Lendo de novo o nosso texto no verso 2, ele afirma: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Virá como o ladrão de noite. Não diz quando vem. Por isso o mundo vai ser apanhado de surpresa. Mas aqueles que meditam na palavra do Senhor, diz que nós sabemos muito bem. Graças a Deus. Esta expressão, dia do Senhor, encontra-se ao longo da história bíblica no Velho e no Novo Testamentos, e ela se relaciona com os juízos de Deus, e particularmente nas tragédias do Apocalipse após o fim da era da graça de Deus. Naturalmente, e segundo o nosso texto, esta mensagem foi escrita primeiramente à Igreja de Cristo, com a responsabilidade dos crentes darem aos outros o que receberam, e desta forma não só a Igreja está preparada e vigilante para evitar as tragédias do dia do Senhor, mas servir também de sal da terra e de luzes do mundo, avisando o nosso próximo. Ah, meu amado, você deve saber o preço da sua alma. Não há na terra nada que possa comprá-lo, redimi-lo para dar a Deus. Se você fosse uma pessoa dona de todo o mundo e dissesse: Deus, aqui está o preço desta terra, eu te dou para que eu possa ir para o céu, isso ainda não chegava, porque a sua redenção é muito caríssima. É o preço da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes avisos servem também para a nossa santificação e para que saibamos a diferença que Deus faz entre pessoas salvas e aquelas que rejeitam a salvação. Porque uns sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, mas os outros, diz verso 3, que serão apanhados de repentina destruição. E de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. Não fique para esse tempo. Prezado ouvinte, não fique para esse tempo. Procure a misericórdia do Senhor, porque vale a pena, porque não devemos atentar nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. Viva com o pão de cada dia, e se tiver um pão farto, tanto melhor, faça bem ao seu próximo, mas não ande procurando as coisas da terra. Ponha o seu tesouro no céu, onde ali não entra ladrão, nem a traça rói, nem a ferrugem com sol. Jesus disse isso. São muitas as passagens bíblicas que nos advertem deste dia do Senhor e suas consequências. E neste estudo vamos mencionar algumas delas, de que devemos atentar para o que elas afirmam da parte de Deus. Ao longo do tempo, tem havido um grupo de pessoas que têm decidido ouvir os avisos
de Deus e se separarem deste mundo de pecado, tornando-se membros do corpo de Cristo. Andam informados e fazem a diferença. São pessoas salvas por Jesus e estão preparadas para saírem da terra, para irem para a casa do Pai. Mas existe um grupo, maior grupo, que ignora, por vontade própria, as Sagradas Escrituras e terão que enfrentar as tragédias que se aproximam. Eu creio que cerca de 3/4 da população da Terra vai morrer com as tragédias do dia do Senhor. As tragédias narradas no Apocalipse e não só. O mundo anda esquecido de Deus, está corrompido e violento, como nunca, desprezando o seu Criador. E isto é para a Igreja um sinal da apostasia dos últimos dias. Estão chegando os dias de partir. Vejamos o que é o dia do Senhor com os seus efeitos. A mensagem bíblica que foi lida nos afirma que este evento profético vai tomar o seu lugar, vai acontecer, tem que acontecer. O dia do Senhor virá como ladrão da noite. Diga, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O dia do Senhor virá como ladrão da noite. O que vai ser de si se ficar. Mas naturalmente, para a Igreja do Senhor, se alegra com estas palavras. Eu estou preparado, eu estou preparado, eu estou preparado. Para uns, esse dia os apanhará como o ladrão da noite apanha os que dormem. Mas para os outros, eles se deitarão em paz todos os dias e andam em paz e em comunhão com Deus. E o Senhor os tirará da terra antes desse dia. Antes desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Os efeitos do dia do Senhor serão muitos e muito graves e angustiosos sobre a terra e começarão com o arrebatamento de milhões de pessoas vivas para a casa do Pai. No momento, num abrir e fechar de olhos, aqueles que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão. O arrebatamento é isso. As primeiras grandes tragédias desse dia do Senhor são enormes desastres que acontecerão em todo o mundo por causa desses milhões de pessoas terem sido arrebatadas ao céu ao mesmo tempo e em todo o mundo. Mas é imaginar cerca de 1/4 da população do mundo saindo da terra ao mesmo tempo, o emprego onde estavam essas pessoas, o que eles estavam fazendo, o que pode acontecer na vida normal, cotidiana. Todos nós podemos imaginar como nos hospitais os médicos desapareceram, ou vice-versa. Não quer dizer todos os médicos, alguns médicos, maternidade, as crianças que desapareceram, ou as pessoas que o estavam atendendo. Caminhos de ferro com comboios, maquinistas, autoestradas, com carros, condutores estatelados em todo lugar. Tanta gente por todo lado, não haverão bombeiros suficientes para atender, porque muitos dos bombeiros foram também para o céu. Pilotos de aviões foram arrebatados, eles caem no chão, despenham-se, o povo morre quando eles estatam no chão. Barcos no mar sem rumo, etc., porque muitos dos seus ocupantes eram cristãos de Cristo e foram arrebatados ao céu. E são tantas as coisas que no mundo inteiro irão acontecer que aí começa o grave problema após o arrebatamento da Igreja. Isto é apenas um pouco para pensarmos no assunto, mas estas tragédias não são apenas numa cidade ou uma nação, mas em todo o mundo onde há cristãos de Cristo. Todos eles serão arrebatados ao céu. Estejam trabalhando, dormindo, viajando, etc. Estes são os primeiros grandes problemas que virão ao mundo a começar o dia do Senhor, ou seja, o dia da grande tribulação. Esse dia será um tempo de 7 anos, como eu entendo nas Sagradas Escrituras, dividido em 2 partes iguais, de 3 anos e meio, como dizem Daniel 9 e verso 27. 3 anos e meio de paz humana, como nunca, e 3 anos e meio de graves tragédias sobre a Terra. Porquê é que eu digo 3 anos e meio de paz humana? É porque, por causa dessas tragédias, se levantará o homem que governará o mundo e os Estados Unidos e a Europa, o Anticristo, que virá como um homem de paz e implantará a paz no mundo em conjunto com a religião mundial, as igrejas sem Cristo e religiões sem Cristo. E então haverá um tempo de paz como nunca, essa paz humana. Mas quando disserem há paz e segurança, surgirá então repentina destruição. E aí começa realmente o grave dia do Senhor, ou o grave dia da grande tribulação, ou
sobre a terra as pragas do Senhor. Primeiro, em relação com os primeiros eventos desse dia e o arrebatamento da igreja, diz em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, afirma estas palavras: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, diga com a sua boca, nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não vamos morrer para ressuscitar. Então, porque mesmo o Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta voz de arcanjo e este alarido, somente os servos de Deus o vão ouvir. Louvado seja Deus. Seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados. Este é o glorioso evento a cumprir-se como está escrito na palavra da verdade. Deus vai cumprir o que está escrito e creio que o assunto será muito breve. Mas em 1 Coríntios 15, 50 a 52, ainda sobre o arrebatamento da igreja, afirma a palavra de Deus: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Diga, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A última trombeta não são das trombetas do Apocalipse. A última trombeta é a trombeta de Deus. Não tenho, naturalmente, tempo para estar a comentar isso, mas eu tenho um estudo sobre esse assunto. Em breve, se Deus quiser, o iremos colocar na internet. Este é o dia em que muitos milhões à face da terra, nem a morte vão provar, serão transformados e arrebatados ao céu. Portanto, prepare-se para o evento. Segundo lugar, esse será o começo do grande sofrimento dos 7 anos da grande tribulação sobre todo o mundo. Em Mateus 24, 21 e 22, Jesus disse, ao referir-se ao auge deste sofrimento em todo o mundo, Jesus afirmou estas palavras: porque haverá então tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Tão grande aflição como nunca houve. Tão grande aflição ou tribulação como nunca houve, nem tão pouco há de haver. Então, esse dia não é bom. O dia do Senhor, o dia da grande tribulação, não é bom para ninguém. Mas os avisos já estão dados há muitos séculos atrás. E se aqueles dias, disse Jesus, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, isto é Israel, esses dias serão abreviados. De contrário, não haveria carne mais sobre a terra. Aonde está escrito, pastor? São Mateus 24, verso 21 e verso 22. Leia com os seus próprios olhos, se você não é uma alma salva. Se aqueles dias não fossem abreviados, se o Senhor não abreviasse aquele assunto. Podemos agora compreender a razão anteriormente a ter dito que cerca de 3/4 da população dos habitantes da Terra nesse tempo serão aniquilados, mortos, destruídos, morrerão. Cerca de 3/4 da população do mundo. Ah, pastor, mas isso é terrível. É exatamente aquilo que Jesus disse. Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Que este aviso fique nos seus ouvidos. Este tempo é o tempo de vingança de Deus sobre os homens que corrompem a terra e desprezam a Deus. Será um tempo das pragas do Apocalipse, no capítulo 6 até ao capítulo 18. E agora nós vamos ver alguns quadros sobre este assunto. O apóstolo João foi deportado para a ilha de Patmos e ali ouviu toda a revelação do Apocalipse daquilo que vai vir sobre a terra por causa da desobediência, por causa do pecado no fim dos dias, no fim da hora da graça. João viu o que vem a seguir.
Vamos ver outro quadro. 7 anjos são descritos no final da grande tribulação com 7 trombetas para anunciar as 7 últimas pragas de destruição sobre a terra. Evite o sofrimento que vem a seguir. E João viu 7 anjos com as 7 últimas pragas, as 7 taças para ser despejadas sobre a terra em rebelião contra Deus. Veja isto no Apocalipse capítulo 6 até ao capítulo 18. O efeito dessas pragas despejadas sobre a terra é simplesmente horrível. Mas, em especial, a praga do sangue sobre os rios e sobre o mar, aonde o peixe vai morrer e a água se vai transformar em sangue. Não queira ficar para este tempo da ira de Deus. Veja isso no Apocalipse. Prezado telespectador, o dia do Senhor será um dia horrível, um dia terrível, um dia muito difícil para viver, um tempo terrível de destruição sobre a terra. Se alguém lhe disser que o Apocalipse não é para nós, leia o que está escrito, que o Apocalipse é para a Igreja. Foi escrito aos ministros das 7 igrejas do Apocalipse, e essas igrejas são, em todas as gerações, iguais 7 tipos de igrejas. Meditando no livro do Apocalipse, vemos o que vem a seguir e evitamos o que vem a seguir. É para isso que serve o livro do Apocalipse. O livro da Revelação foi dado a João exatamente para a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, estes avisos acerca do sofrimento do dia do Senhor já vêm de longe. Eles já vêm do Velho Testamento. O profeta Isaías, já no Velho Testamento, deixou escrito o sofrimento e tribulação sobre aqueles que desprezam a Deus. Com estas palavras, para se cumprir no tempo do fim, usando de algumas figuras, o profeta escreveu em Isaías, capítulo 2, verso 12 ao verso 21, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Naturalmente são figuras que devemos compreender o que significam. E contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, tudo o que é mundano. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Finalmente a idolatria vai desaparecer. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra. Por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando Ele se levantar para assombrar a terra. Diga, assombrar a terra. Os homens se meterão nas concavidades das montanhas, das rochas, etc. Naquele dia, o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para perante eles se prostrarem. Finalmente, toda a idolatria religiosa vai ter um fim. O Senhor vai fazer uma limpeza. E meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando Ele se levantar para assombrar a terra. Para assombrar a terra. O povo vai fugir de Cristo, fugir de Deus. E eu farei uma pergunta: porquê o povo foge do Senhor Jesus Cristo? Porquê o povo se quer esconder do Senhor? O dia do Senhor será de grande sofrimento. Eles não poderão enfrentar a glória e a majestade e os juízos da sua boca. Será um assombro
e um tormento sobre todo o mundo. Ele não virá mais como o humilde cordeiro para ser imolado, mas virá como juiz para trazer os juízos da sua ira pelo desprezo com que tem sido desprezado o seu sacrifício para salvar os homens. E aqui nós vamos ver uma figura, um quadro de nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele vier para a terra, para assombrar a terra. Ele não virá mais como um cordeiro, mas virá como guerreiro. Ele virá. Prezado telespectador, quando Cristo voltar, como ia dizendo, Ele não virá mais como cordeiro, mas virá como guerreiro. Os seus olhos serão como chama de fogo. Nós tapamos a face desta figura porque não devemos fazer a figura de Cristo, e realmente esta figura não é nossa, mas é uma boa ilustração para compreender no capítulo 19 do livro do Apocalipse que Ele vem para a terra com uma veste manchada de sangue que representa a sua ira no lagar de Deus Todo-Poderoso. Não queira ficar para este tempo quando o Senhor se vai manifestar na sua glória e com poder sobre a terra. Jesus o ama e deu a sua vida por si no Calvário, mas Ele virá como guerreiro para exercer a sua ira por causa do desprezo da humanidade. Meu amado que nos escuta, o dia do Senhor será contra, não a favor. E esta expressão deveria deixar as pessoas pensativas e apreensivas, buscando a misericórdia de Deus. O dia do Senhor será dia de juízos, dia de julgamentos. E os grandes e poderosos, os da terra, serão os primeiros a serem atormentados. As autoridades, os governos, as pessoas abastadas, todo servo, todo livre, como diz a palavra de Deus, mas a começar por os grandes, serão atormentados e esconder-se-ão daquele que vem no cavalo branco. Louvado seja Deus, que é o príncipe da vida, que é Jesus, que não vem mais como cordeiro, mas vem como guerreiro, com uma espada que sai da sua boca para ferir com ela as nações. Então eles ficarão atormentados. As riquezas, o ouro e a prata, o dinheiro das pessoas não ocupará o tempo das pessoas, nem os seus ídolos, porque eles serão deitados fora, não terão valor algum, mas sim fugirão, esconder-se-ão para salvar a sua própria vida. A única coisa que o povo fará naquele dia é fugir, fugir, fugir e querer esconder-se nas cavernas da terra, das montanhas. A humanidade desses dias não poderá enfrentar a glória e o resplendor do Filho de Deus, porque Ele vem para assombrar a terra, e assombrar a terra, e assombrar a terra. E assombrar significa terror, espanto e susto. E os povos só quererão fazer uma coisa, é fugir e esconder-se daquele que vem sobre o cavalo e daquele que está sentado no trono. Em Jeremias 46, e verso 10, afirma que esse dia é o dia de vingança do Senhor dos Exércitos. Dia de vingança. Mas Deus também se vinga. Deus também se vinga. Deus tem duas faces. Nós não somos irracionais. Nós somos racionais. Recebemos a imagem e a semelhança do nosso Criador. E este livro sagrado é um livro de avisos divinos para quem vem a este mundo e traz a imagem e a semelhança do seu Criador. Devemos meditar nele de dia e de noite para que prudentemente nos possamos conduzir e fazer prosperar a nossa vida. Portanto, será um dia de vingança. Em Ezequiel 30, verso 3, diz que esse dia será nublado, será o tempo dos gentios. Esta expressão gentios é daqueles que não querem saber nada com Deus, porque há três tipos de povos na terra. Há judeus, há igreja e há gentios. Dos dois povos, judeus e gentios, Deus fez um novo povo, que é a sua igreja. Vem aí o julgamento do mundo inteiro. O próprio Deus juntará as nações no Vale de Josafá, lá em Israel,
para entrar com elas em juízo. Em Zacarias, capítulo 14, 1 a 12, revela que este dia é o dia em que a batalha é do próprio Deus. Deus também tem as suas guerras, à sua maneira, reveladas neste sagrado livro. É o dia da batalha do próprio Deus. É o tempo dos juízos divinos sobre a terra. E logo a seguir, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras e o monte se fenderá em 2 montes. O monte se vai fender em 2 montes e vai haver um vale muito grande. Até o mar Mediterrâneo se ligará com o mar Morto. E o mar Mediterrâneo ainda fica longe. Mas tal vai ser a destruição daquele lugar e o terremoto que Deus vai trazer com a vinda de Jesus para a terra, que o mar Morto se vai ligar com o mar Mediterrâneo. Tais serão os juízos das nações que querem destruir a Israel, que os homens morrerão de pé. Será o dia do Senhor, como diz em Zacarias 14, 1 a 12. Homens morrendo de pé. Vamos ver um quadro sobre esse assunto. Homens morrendo de pé, estão assim e morrem mesmo assim. Muito bem, meu prezado telespectador. As coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada têm que acontecer. E esta é uma delas. Está escrita em Zacarias 14, verso 12. Será o resultado do Apocalipse 14, verso 20 também. De maneira que as pessoas morrem de pé. Conforme estão, tal vai ser a praga que vem sobre a Terra. Alguém tem dito que existe um tipo de bombas nucleares que simplesmente descarnam as pessoas completamente. Você não queira ficar para este tempo? Vem aí sobre a Terra um grande terremoto como nunca houve sobre a Terra, em que as cidades das nações do mundo vão ficar assim ou pior, no tempo da ira de Deus, no tempo da grande tribulação. Apocalipse 16, versos 8 ao verso 20. O avisado vê o mal e desvia-se. O sofrimento vai ser tão grande que, se o Senhor não encurtasse ou abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. As cidades das nações vão cair por terra. Como temos vindo a falar, o povo desse tempo vai fugir e meter-se nas concavidades da terra. Outros vão desesperar pela vida e vão fazer uma estranha oração. Montes, rochedos, caí sobre nós. Apocalipse 6, verso 15 ao verso 17. Montes, caí sobre nós, escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Não queira ficar para esse tempo, prezado ouvinte. E esse tempo, meu amado, esse dia, será como diz a Escritura em Amós 5, verso 19. Esse dia do Senhor será como um homem que fugisse diante de um leão e se encontrasse com ele o urso. Não queira passar por esta situação do dia do Senhor. Evite esse tempo. Ouça todo este estudo e procure com urgência a misericórdia de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que será como, não quer dizer que será assim, mas será tal o sofrimento que as pessoas não sabem para onde ir por causa dos graves problemas que vêm a caminho. Como ia dizendo, para que possa evitar este tempo que vem aí, procure na sua área uma igreja onde se ministra um novo nascimento espiritual. E procure do ministro o que deve fazer para ser uma alma salva e redimida pelo sangue de Cristo Jesus. E assim estar preparado para evitar o que vem a seguir. Venha aí o dia do Senhor e como vai ser o sofrimento sobre toda a terra. Esse tempo será de angústia sem paralelo
em todo o mundo. Jesus avisou, como já foi dito, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, verso 21 e verso 22. Será que alguém pode, com sinceridade, ouvir estas palavras e meditar nelas e tomar uma decisão? Será que haverá alguém que teme ao Senhor e busca a sua misericórdia? Lembre-se disto. Jesus falou disto há 2000 anos atrás. Um dos grandes juízos divinos em toda a terra será o maior terremoto da história, como temos mostrado naquele quadro. As nações, as cidades das nações vão cair por terra e não haverá socorro possível para as almas que vão ficar, ou o socorro vai ser muito diminuto. Vai ser tão grande o sofrimento que vão haver pedras de Saraiva, com cerca de 75 livras de peso, que hão de cair sobre a humanidade. Além disto, vai haver um tsunami tão grande, depois desse grande terremoto, que as ilhas das nações vão desaparecer e o povo vai morrer. Ah, meus amados, há muita gente que não quer ouvir o Apocalipse, pois o Apocalipse é um livro de avisos de Deus para a Igreja, para que a Igreja manifeste aos outros o que está escrito neste livro, a fim de evitar esse sofrimento. Em Amós 5, 18 a 20, afirma que esse dia será de trevas e não de luz, será como o homem fugindo do leão se encontrasse com ele o urso. Que sofrimento! Naquele tempo do dia do Senhor, o mundo ficará reduzido a cerca de 1/4 da população. Assim eu creio, depois de ter lido e meditado no Apocalipse, chego a esta conclusão. Apenas se salvará cerca de 1/4 da população. Tal será o desbaste que a terra vai enfrentar, que Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, como já repeti, nenhuma carne se salvaria. Em Joel 2, e verso 11, afirma, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? E quem o poderá sofrer? E quem o poderá sofrer? Joel 2, 30 e 31 diz estas palavras, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estes são os primeiros assombros da terra nesse dia. Em Atos 2, verso 19 ao verso 22, escreveu São Lucas estas palavras de Joel, dizendo, e farei aparecer prodígios em cima no céu, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Nos dá a impressão que a Igreja ainda pode contemplar estas coisas. Em Sofonias 1, verso 14 ao verso 17, afirma, o grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do Senhor, do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Amargamente. Amargamente. O homem poderoso clamará amargamente. Aquele dia é um dia de indignação, de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas, e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. E a sua carne como esterco. São Pedro disse em 2 Pedro 3, verso 10 ao verso 13, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo depois de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Existem teólogos que pensam que isto é para o fim do milénio. Outros pensam que isto é o que vai acontecer brevemente, logo após o arrebatamento da Igreja, no fim da grande tribulação, no dia do Senhor. As grandes hecatombes dos juízos divinos estão perdidos. Eles terão que vir um dia.
e pode ser muito breve, segundo aquilo que estamos contemplando no mundo. Os avisos divinos também são constantes em toda a terra na pregação do Evangelho, para que alguns ainda possam unir-se à Igreja de Cristo e rejeitar o trabalho de Satanás, converter-se ao Senhor. Tomemos os seus santos avisos e demos a Deus a sua glória, que lhe pertence, porque o que está escrito terá que ter o seu cumprimento. Já em Isaías 34, verso 1 ao verso 8, entre outras palavras, diz o Senhor: chegai-vos nações para ouvir, e vós povos escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregá-las à matança. Ouçam nações, ouçam governos, ouçam autoridades. Estas coisas estão escritas para todos ouvirem. E os seus mortos serão arremessados e dos seus corpos subirá mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Porque será o dia da vingança do Senhor. Porque será o dia da vingança do Senhor. Porque será o dia da vingança do Senhor. Ouça toda a terra, ouçam os governos, ouçam as nações, ouça todo o povo. Será o dia da vingança do Senhor. Não queira ficar para esse dia. Será ano de retribuições pela luta de Sião. Breve as nações irão saber a quem pertence Jerusalém e a quem pertence a terra prometida. O Senhor vai fazer juízo com as nações por repartirem a sua terra. Vai haver uma geração que enfrentará toda esta ira de Deus, pelas causas que as Escrituras nos admoestam. Mas o pior não será nesta vida com o sofrimento mental e físico, mas sim no outro lado da vida, ao partirem à eternidade. Aí será eterno este sofrimento. E todos nós o podemos evitar ao receber os avisos de Deus e mudarmos de vida. Porque no céu há um lugar que nos espera, preparado por Deus, preparado por Jesus Cristo. Mas no inferno há um lugar de sofrimento eterno. Evite-o. Ouçam todas as nações da terra, ouçam todos os povos, ouçam todos os governos das nações. Este será o dia da vingança de Deus. Não queira ficar para esse dia. O facto é que, para nos livrar da condenação eterna, Cristo deu a sua vida por nós naquela rua de cruz. E todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. Jesus fez um sacrifício vicário por todas as gerações, para que, ao recebermos o seu sacrifício e o seu precioso sangue, que nos purifica de todo pecado, então mudamos de vida e somos novas criaturas. Falando ainda antecipadamente também daquele dia do Senhor, em Isaías 63, verso 1 ao verso 6, o profeta do Senhor revela ali a figura de Jesus Cristo com os seus vestidos manchados de sangue. Dos seus juízos do Apocalipse com estas palavras, lembramos-nos daquela figura que mostramos acerca de Cristo com uma espada que sai da sua boca e com os seus vestidos manchados de sangue. Diz assim a palavra de Deus: quem é este que vem de Edom, com os vestidos tintos de Bosra? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura? Surge uma pergunta. E os teus vestidos como daquele que pisa no lagar? Como daquele que pisa no lagar? E a resposta é: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua
força derribei por terra. Não queira ficar para esse tempo, prezado ouvinte. Meus amados que nos ouvem, este é o quadro que João escreveu em Apocalipse 19, verso 11 ao verso 15, quando afirma: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, aquele cavalo que nós vimos, e eis um cavalo branco, e eu estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Esta é a figura que vai vir sobre a terra para exercer os juízos divinos. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, deu a sua vida pelos pecadores para os salvar na cruz. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Nesta altura, a Igreja do Senhor, que foi arrebatada 7 anos antes, virá com Jesus para a terra, para reinar em Jerusalém durante 1000 anos. Por aqueles dias se cumprirá a vingança do Senhor sobre todas as nações que intentaram destruir Israel. E o Senhor entrará com elas em juízo. Quanto a mim, por esse tempo, será já o fim da grande tribulação, quando o Senhor vier para a terra para evitar o aniquilamento completo de Israel. Disse o Senhor em Mateus 24, 21 e 22, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Ah, meus amados, vêm aí graves problemas do dia da vingança da ira de Deus. Não fique para ele. E também por aquele tempo, o mundo ficará, como disse, com cerca apenas de 1/4 da sua população. Tal será o trabalho de Satanás na destruição e nos juízos de Deus. E Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu creio que este é o dia do Senhor, que engloba toda a grande tribulação do Apocalipse nos últimos 7 anos, após o arrebatamento da Igreja do Senhor. Vós sabeis muito bem, diz aquele texto, que Jesus virá como ladrão da noite. Vós sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como ladrão da noite, o arrebatamento virá como ladrão da noite. Porquê é que a Igreja sabe muito bem? A resposta é porque medita nas Santas Escrituras. O homem sem Deus, o homem que está no mundo, não espera o ladrão para assaltar a sua casa, porque se esperasse, defendia a sua casa. Assim virá o dia do Senhor sobre a terra. E agora, 2 sinais exatos do princípio do dia do Senhor, o mundo semelhante aos dias de Noé e de Lot. 2 sinais semelhantes ao princípio do dia do Senhor. O tempo em que esta geração vive sobre a terra é semelhante aos dias de Noé e aos dias de Lot, dias de violência e dias de podridão moral e espiritual. E a Igreja sabe muito bem desta corrupção, porque conhece o que é limpo e conhece o que está sujo. Discerne pela palavra de Deus o que é de Deus e o que é de Satanás. Porque a Igreja é o sol da terra e as luzes do mundo. Mas ninguém pode evitar esta situação do mundo porque é o cumprimento da profecia. Mas a Igreja sabe disto e tenta avisar o nosso próximo. Jesus prometeu vir buscar a sua Igreja arrebatando-a ao céu antes do dia da ira. E disse também que daquele dia e hora ninguém sabe. Mas ele deixou sinais para que a Igreja soubesse que seria um tempo semelhante, um tempo determinado. Seria um tempo semelhante ao tempo de Noé e ao tempo de Lot. Em Lucas 17, 26 e 30, diz estas palavras que eu quero ler. Em São Lucas, capítulo 17, verso 26 ao verso 30 diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Diga, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Diga, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Lot. Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Será um tempo natural como natural era o tempo destes dois irmãos. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, diga, no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que é que aconteceu? No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Diga, e os consumiu a todos. E o verso 30 diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Você gostaria de ficar para esse tempo? Do fogo e do enxofre que hão de vir sobre muitas cidades no mundo que vivem uma vida como no tempo de Sodoma e Gomorra? Que Deus tenha misericórdia das almas nesta situação. Esses tempos semelhantes estão acontecendo no mundo, ou irão acontecer. E resta-nos o grito de alarme, desperta tu que dormes e Cristo esclarecerá. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5 e verso 14. O dia do Senhor está chegando e com ele grande sofrimento. Evite-o. Evite esse tempo. Os dias de Noé e de Lote eram dias de grande violência e podridão sodomita. E esta geração é semelhante a esses dias. E como Deus guardou a Noé e tirou a Lote de Sodoma, assim o Senhor vai fazer da mesma forma com a Igreja do Senhor. Jesus vai tirá-la da terra antes das tragédias do dia do Senhor. Portanto, evite esse dia e esse tempo procurando uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual e dê o seu coração a Jesus. Quarto lugar, a paz que o mundo deseja e a paz de Deus. Um dos sinais mais importantes e evidentes de que o dia do Senhor está próximo é exatamente a procura da paz no mundo. É exatamente a procura da paz no mundo. Existem dois tipos de paz. A paz do mundo e a paz dos homens. A paz de Deus é diferente da paz dos homens. Uma compra-se com dinheiro e não satisfaz. A outra adquire-se de graça e o intelecto não a pode entender. No mundo inteiro gastam-se enormes quantias de dinheiro em tropas, polícia e armas para que haja alguma paz nas ruas, nas nossas fronteiras, etc. As nações estão arruinadas com tantos gastos, com tanta dívida, por causa da segurança e etc. E enquanto uns descansam para irem ganhar o pão no outro dia, gasta-se esse dinheiro para que no outro dia possam ir ganhar o seu pão, enquanto as tropas vigiam e a polícia vigiam as cidades e as nações. O mundo vive em guerras e revoluções. Satanás incita os homens à sua destruição. E para haver alguma segurança fazem-se enormes descontos no salário e a paz dos homens fica muito dispendiosa e dura pouco tempo. O trabalho do diabo é matar, destruir e roubar. E o mundo jaz no maligno. E os seus efeitos desse trabalho satânico são as dores, são as lágrimas e são o luto. A humanidade procura a paz e não a encontra, porque a verdadeira paz é um ingrediente que não se encontra na terra. Ela vem do céu. Ela só pode vir de Deus. A humanidade procura a paz em lugares errados. Essa tranquilidade somente se encontra em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a paz de Deus. A definição da paz é que ela é a tranquilidade da alma. E, além disso, a paz de Deus excede todo o entendimento. Filipenses 4, verso 7. E isto é o bálsamo que o mundo precisa. Você precisa dela, se você não tem a paz de Deus. Mas é preciso encontrar um lugar onde se obtém. Porque somente em Jesus existe essa paz. Jesus afirmou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, não se atemorize o vosso coração. João 14, verso 27. Quem tem Jesus tem a paz. Fora de Jesus não há paz. A paz que o mundo oferece não satisfaz a alma. Só satisfaz a carne. Mas a paz de Deus tranquiliza a alma e o espírito. Ela é o conforto e comunhão com Deus. E são poucos os que obtêm essa paz, porque é preciso procurá-la. É preciso procurar a Jesus para ter essa paz. 1 Pedro 3, verso 10 e verso 11 afirma, porque quem quer amar a vida e ver os bons dias, refreia a sua língua, aparte-se do mal e faça bem, busque a paz e siga. Aqui está uma transformação completa para sermos recipientes da paz, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes três conselhos divinos são as bases de uma vida totalmente diferente da vida deste mundo. Há um povo na terra que tem essa paz. Já há muitos e muitos anos que o mundo chora por essa paz.
mas só tem guerras e a nível mundial muitas vezes. O cenário da paz nestas últimas décadas tem estado a ser construído pelos líderes políticos e religiosos do mundo e Deus vai fazer a vontade deles a cumprir a sua palavra. Vamos ver um quadro sobre isso. Prezado telespectador, fique com estas fotografias na retina dos seus olhos. Há muitos anos que o mundo anda procurando a paz. Aqui temos líderes religiosos e políticos que querem fazer a paz de há muitos anos. A esta parte. Que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que veem este vídeo para que se possam preparar para a eternidade. A paz está sendo engendrada há muitos anos entre políticos e religiosos. E quando disserem a paz e segurança, surgirá então a repentina destruição, como aquela que está grávida com dores de parto, e de modo nenhum escaparão. Quando disserem a paz e segurança, surgirá repentina destruição. Tomemos os avisos de Deus e estejamos preparados para evitar os problemas que vêm a caminho. A paz entre os homens é um dos sinais mais evidentes da vinda de Cristo para o dia do Senhor, para o arrebatamento da Igreja e seguir-se o dia do Senhor. A Europa reunificada, o Império Romano restaurado, é outro sinal evidente deste cumprimento profético dos últimos dias. Israel voltando à sua terra em 1948 é outro dos sinais evidentes do cumprimento profético da palavra de Deus. Evite os problemas que vêm a caminho. Tomemos os avisos divinos. Antes que uma peça possa subir ao palco, tem muito tempo para ensaiar. E assim tem sido ao longo da história, particularmente nestes últimos séculos, que os ensaios do mundo se estão preparando para finalmente se cumprir a palavra de Deus. Vem o dia em que o mundo vai finalmente dizer a voz muito alta que há paz e segurança. Pois quando disserem isso, surgirá a repentina destruição. E o ditador, o último ditador da história, o anticristo, o presidente dos Estados Unidos da Europa, o governador do mundo, o anticristo, vai se revelar para esse dia da ira do Senhor. Esse tempo será um tempo que a humanidade se tratará toda por irmãos. Se tratará toda por irmãos. Será o culminar de 3 anos e meio de grandes esforços para que todo o mundo entenda, sem quesilhas religiosas e políticas, árabes e israelitas serão amigos nos primeiros anos do dia do Senhor, para depois surgir a grande tribulação. Entretanto, esse é o grande sinal do começo das grandes tragédias apocalípticas. O nosso texto afirma que quando disserem a paz e segurança, surgirá a repentina destruição. Como as dores que estão de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. Não queira ficar para esse tempo. Israel será enganado com o falso Messias do Apocalipse 13 e virá então a tribulação de Jacó sobre Israel. A última diáspora dos judeus virá outra vez, metade de Jerusalém vai outra vez sair fora da sua terra. O mundo anda enganado com a parte dos homens e isso não existe. Diz em Isaías 42 e verso 22 que o ímpio não tem paz. O ímpio não tem paz. O ímpio não tem paz. A única paz que o homem precisa é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Em Isaías 59, verso 8, diz que os pecadores desconhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. A paz somente se encontra em Jesus. Ele disse, deixo-vos a paz minha paz vos dou. Em Efésios 2, verso 14, afirma que Cristo é a nossa paz. É preciso passar pelos eventos do Calvário para os homens terem essa paz. É preciso passar pelos eventos do Calvário, olhar para Jesus crucificado em nosso lugar, numa rua de cruz, carregando connosco, com Ele,
os nossos pecados sobre o madeiro. Colossenses 1, verso 20, afirma estas palavras: e havendo Jesus feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O sacrifício vicário de Cristo, do Filho de Deus, é o único que traz a paz entre os homens. Quando disserem há paz e segurança, surgirá repentina destruição. Não creia na paz dos homens, mas os homens cada vez desprezam mais a Deus e creem no humanismo. Quinto lugar, o destino da Igreja de Cristo. E com isto nós vamos terminar. Existe uma grande dificuldade em muitos lugares onde se ministra o Evangelho para receberem ou para perceberem qual será o destino da Igreja, se ela passa ou não pela grande tribulação, pelo dia do Senhor. Para mim, as Escrituras neste aspecto não deixam lugar para dúvidas. A Igreja do Senhor não passará pelo dia do Senhor. A Igreja militante de Cristo não passará pelo dia do Senhor, pelo dia da ira. O nosso texto afirma em 1 Tessalonicenses 5, 4 a 10. E o verso 9 diz, afirma peremptoriamente, que Deus não nos destinou para a ira, para o dia da sua ira, mas para a aquisição da salvação. E a ira de Deus é o tempo de sua vingança sobre os filhos da desobediência. O destino da Igreja militante no tempo da grande tribulação é o seu arrebatamento ao céu antes dela se dar e o próprio Jesus a vem buscar com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. 1 Tessalonicenses 1 e verso 10 afirma também que nós esperamos dos céus o seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Diga com a sua boca, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Esperamos do céu a Jesus, que nos livra da ira futura. A Igreja de Cristo está consciente de quem é e anda separada do mundo de pecado, sendo o sol da terra e as luzes do mundo. A Igreja de Cristo é a sua noiva preparada para a festa nupcial. Apocalipse 19 e verso 7. Paulo disse que tinha preparado a Igreja como uma virgem pura, para apresentar ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11 e verso 3. A casa de Pai é o lugar da Igreja, e não a terra em destruição, como no dia do Senhor. João 14, 1 a 3 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou-vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. E isto é para todas as gerações. Eu creio que este aqui está o arrebatamento antes que venha o dia da ira sobre a terra. A Igreja de Cristo anda avisada, anda preparada para evitar a grande destruição que vem sobre o planeta e sair da terra antes desses acontecimentos. O dia do Senhor está chegando e a Igreja está orando. Ora bem, Senhor Jesus. Ora bem, Senhor Jesus. Como será o dia do Senhor? Será como um homem fugindo do leão e se encontra com ele o urso. Não queira ficar para este tempo. Que o Senhor vos abençoe. Em qualquer parte do mundo em que ouve esta mensagem, procure uma igreja evangélica e dê o seu coração a Jesus. E agora vou fazer uma oração por si. Pai Santíssimo, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos pelos avisos divinos da Tua Palavra e agradecemos a Tua misericórdia ainda neste tempo presente, quando esta Palavra vai através da internet. E por outros lados, que o Senhor a use para a Sua glória e a salvação de muitas almas. E agora, Senhor, estas almas que não têm ainda a salvação, sejam levadas ao arrependimento pelo poder criativo e recreativo do Teu Espírito Santo, que penetre nos seus corações, ajudando-os a receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Em nome de Cristo. Amém e amém. O Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém.
telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.